1 Reis 18. Abra sua Bíblia em 1 Reis 18. Verso 41. Vamos ler? Diz assim: e Elias disse a Acabe: vai comer e beber, pois já ouço o barulho de uma chuva pesada. Pode abaixar o fundo para mim. Diga para o seu irmão: come e bebe, pois já ouço o barulho de uma chuva pesada. 42. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, e disse ao seu servo. E ele foi e olhou, e não havia nada lá. E disse ele: 7 vezes Elias mandou voltar para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vai dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu, e começou a ventar, e começou a chover forte. E Acabe partiu do carro para Jezreel. Versículo 46. E o poder do Senhor veio sobre Elias, e este, pretendendo a capa com o cinto, ou cingindo os lombos, outras traduções, correu à frente de Acabe por todo caminho até Jezreel. Amém, queridos? Como é que se forma a chuva? Quando a água está na superfície da terra, por causa do calor do sol, ela sofre uma evaporação, se mistura com o frio do ar e faz a palavra que a gente gosta de falar, a condensação, né? A mistura, e aí começam as pequenas gotas de chuva. A nuvem começa a se formar, a ser carregada, né? É importante a gente saber o lado natural, climático. Falando da semana passada, falamos da importância de ter um altar, amém, queridos? Deus levantou o profeta Elias para ser voz profética nos dias dele. Havia uma seca, ele se apresenta diante de Acabe, o diálogo começa, chama os 850 profetas, 400 de Azera e 450 de Baal, e começa o confronto. Até o meio-dia, os profetas de Baal clamavam e nada, o Deus de Baal não respondia, porque eles acreditavam que quem enviava a chuva era Baal, quem tinha o poder de trazer ou mover, a atmosfera do ar era Baal. E Elias então estava ali zombando deles. Baal foi viajar, está dormindo, precisa de despertar. E a Bíblia diz que eles se cortaram ao ponto de Baal não responder do mesmo jeito. Elias então chama o povo mais próximo, restaura o altar, pega as 12 pedras, coloca, abre uma vala em volta do altar, enche de água por 3 vezes. Após isso ele faz uma oração, e a palavra do Senhor diz que o fogo cai sobre o altar, né? Diga para o seu irmão: o fogo cai sobre o altar. A nação se rende, se prostra dizendo: só o Senhor é Deus. Por quê? Porque o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus em Israel. Diga para o seu irmão: seu Deus mexe tanto com água quanto com fogo, com ar, vento. Deus tem o poder, e todo o poder pertence a Ele, o salmista diz. Eu quero falar um pouquinho hoje do texto que lemos. Há momentos que na nossa vida as circunstâncias são esmagadoras, as dificuldades que nos apresenta diariamente, parece que a gente não consegue ter a capacidade de superar as aflições. O texto que lemos, Elias, ele vai trazer então, ou obedecer o que Deus havia falado, a então importância da chuva. Sabemos que Israel estava em seca há 3 anos e meio, segundo Tiago, e também o relato de 1 Reis. Ele apresenta uma renovação para a nação se rende espiritualmente, mas o problema ainda estava presente, que era a seca. Diga: a seca é algo terrível. E superar muitas das vezes as nossas dificuldades, quem não sofre o período de sequidão espiritual? A maioria de nós, olhando essa capacidade, só o poder de Deus para nos manter de pé, querido. Paulo descreve na epístola de Efésios 6:10 que nós devemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder.
Bem lembrando que às vezes o poder de Deus é demonstrado claramente nas nossas vidas, é no momento de fraqueza mesmo. Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu quero ler um texto que fala sobre isso, depois a gente volta um pouquinho mais. Em 1 Coríntios 1, versículo 25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. 26, irmãos, penso que vocês eram como foram chamados. Diga para o seu irmão, pensa como você era quando você foi chamado. Olha o que Paulo diz: pouco era sábio, outros padrões que eu e você vivia. Diga para o seu irmão, você não era rico, não era nobre, e muito menos fortão. E por que Deus escolheu você? Paulo responde, 27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, a desprezar as que nada são, para reduzir a nada o que são. 29, para que ninguém se vanglorie diante dele. Diga para o seu irmão, o poder pertence a Deus. Nós estamos vivos pela misericórdia, pela graça. É claro que Paulo está contando ali diante de uma igreja, ou escrevendo essa carta, olha para mim, dizendo o seguinte: todas as vezes que o homem olhar um padrão para nós, ele não vai encontrar uma lógica, o porquê que Deus nos escolheu. Sempre vai ir na contramão de algumas situações que são apresentadas para nós. Olha para cá, olhando para Israel, um profeta, um homem sozinho. A Bíblia vai dizer no verso 40, que Deus manda Elias estender a mão e matou todos os profetas. Assim como Jezabel matava os profetas, Deus enviou sentença. Aquele que havia matado os profetas sofreu a sentença de Deus, significando uma importância para nós. Olha para mim, ninguém pode parar aquilo que Deus quer agir. Desculpa, ninguém pode parar quando Deus quer agir por nós. Ninguém pode parar. E que por mais que há levantes na nossa vida, querido, Deus escolheu você. E nem sempre o padrão de vida que eu e você está vivendo vai se encaixar e se enquadrar aos olhos das pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus escolheu você. E Ele não te escolheu pela sua perfeição, é pela sua imperfeição, é pela sua fraqueza, que você vai aprender a se vangloriar nele. E nunca esperar que é pela capacidade de sabedoria humana que Ele te escolheu. É para que você pudesse depender. Nos versos 41, 42, parece que o profeta está num período conversando com Acabe, diante de um barulho que eles estavam ouvindo. Porque a palavra do Senhor diz, abra comigo mais uma vez, olha o que diz o 41. Diga para o seu irmão, fala assim para ele: um barulho de chuva pesada. Por isso que ele fala, come e bebe. Comer e beber, ou seja, agora chegou o período da restauração e da mesa. Se eu estou aí no seu lugar agora, pegava. Porque, diga para o seu irmão, toda aflição e todo sofrimento, ele tem que ter um fim. O sofrimento, querido, olha para mim, ele nos desperta a encontrar uma porta. Qual porta, pastor? A porta do fortalecimento em Deus. Por quê? Porque o sofrimento não tira ninguém do comodismo. Diga para o seu irmão, o sofrimento não tira ninguém do comodismo. Israel tinha cordoniza, Israel tinha água, e mesmo assim murmurava dizendo: olha, não tem sepulcros lá, Moisés, para que a gente possa morrer? Por que a gente vai morrer aqui? Quando passava um período de aperto, de sofrimento, em vez de eles olharem os milagres que Deus estava proporcionando para eles, eles tinham um desejo de voltar atrás. Olha para mim, é porque a sequidão, a aflição e a luta, ela vai revelar o que carregamos de fato. Ela vai revelar quem somos diante do Senhor. A palavra diz que Elias então, ele começa uma oração prometendo uma vitória poderosa de Deus para a nação. Comer e beber, Acabe já sabia que o fim daquela sequidão, o fim daquela escassez, o fim daquela situação ruim já era eminente.
Então ele começa um propósito de oração, e o resultado é, quando ele se prostra, no verso de número 42, ele se prostra e coloca o seu rosto entre o joelho, para mostrar a intensidade que ele tinha na oração. Alguns textos nos abordam, em Atos capítulo 6, no versículo 4, fala que os apóstolos tinham um ministério de oração e de palavra. Diga para o seu irmão, o ministério que Deus te deu é de oração e de palavra também. Muitas pessoas acham que pegar e fazer algo na igreja precisa se aparecer, precisa mostrar. É claro que há momentos que a gente vai servir um ao outro, é para isso que estamos aqui, servir um ao outro, amém? Mas a palavra do Senhor diz que ler a palavra, meditar nela, como os apóstolos faziam. E a vida de oração é um ministério, é um serviço a Deus. Elias então clamou pela chuva. Olha para mim, se eu e você não aprender a orar, a nossa vida não vai mudar. Se eu e você não aprender a ter uma vida de oração, a escassez, a dificuldade, ela não vai cessar. Aliás, Deus está permitindo isso para que você tenha uma vida de oração intensa, para que eu e você talvez voltemos a Ele. E é isso que é o desejo do coração de Deus hoje aqui. A palavra diz em Tiago, capítulo 5:16, que a oração do justo muito pode os seus efeitos. Elias era um homem justo, correto diante de Deus. Eu não posso somente ser algo para mim, para você, que é fácil ter uma vida cotidiana de oração, mas eu e você precisamos sair disso e de uma sequidão, porque Deus está interessado em mudar a nossa vida. A chuva é uma dádiva do Senhor para nós. A chuva é o símbolo do fim de algo que estamos vivendo há muito tempo. Agora, nesse período, no inverno chove muito pouco, e começam as doenças, as gripes, por isso que a gente está assim arrebentado. Percebe que no inverno a gente toma pouca água? Por quê, pastor? Porque a gente se encolhe, está frio, né? Essa aqui é a verdade. Mas o que tem a ver isso com o que você está falando? Olha para mim, querido. Você quer que a chuva de Deus venha para a sua casa e para a sua vida? A chuva de Deus não pode vir numa casa se não tiver um justo clamando. Nós precisamos da chuva, porque a chuva é bênção de Deus para nós. No livro de Joel diz que Deus, eu enviarei a chuva abundante, a serôdia, a temporã. E a chuva nos dias de Israel é algo que tinha que vir naquele período, estava no limite. E quantos de vocês, querido, desculpa, está vivendo um período de escassez espiritual? Há quanto tempo você não pega a sua vida, em vez de você ficar afletando tempo na internet, por que você não entra no quarto e começa a orar como deve orar, para que a chuva de Deus alcance sua família? Tiago nos ensina, no capítulo de número 5:17, ele diz que Elias era um homem como nós, homem que tinha as mesmas paixões. A palavra diz que ele orou fervorosamente. Diga para o seu irmão, fervorosamente, para que Deus enviasse a chuva sobre a terra. E a Bíblia diz no 18 que ele orou outra vez, e o céu enviou a chuva, e a terra produziu os frutos. Se eu e você estamos na igreja buscando o Senhor, e não vemos os resultados da nossa vida com Deus, para que estamos aqui? É claro que há momentos, não tem como, querido, Deus vai nos provar, e nem sempre aquilo que eu estou buscando vai ser 1-2 dias o que eu vou receber dele. Tem coisa que Deus vai fazer de um dia para o outro, tem coisa que vai durar uma semana, tem coisa que vai ser daqui 2 meses, mas Deus vai fazer. Você precisa acreditar. Deus quer quebrar a sequidão espiritual hoje nesse lugar. Deuteronômio 32:2 diz que ele vem como chuva, desfila como orvalho a tua palavra sobre a minha vida. Não adiantava Deus ir com fogo restaurar a nação, se a nação estava com fome, se a nação já tinha levantado o altar. Aliás, a chuva só vem depois que o altar estiver restaurado. Nós queremos as coisas na moleza. A palavra diz que Elias tinha um espírito de fervor na oração. Nós precisamos voltar a orar urgente. No livro de Judas capítulo 1, o único capítulo, versículo 20, ele diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Se você não entender que esse período difícil da sua vida, Deus quer te conduzir para a oração, você não vai sair dele, até que você aprenda isso. Até que você aprenda a clamar, a depender dos céus sobre a tua vida.
Se você toda hora é aquilo que eu e você pedimos no nosso tempo, e não depender do Senhor, nós vamos ser filhos mimados dentro da igreja. Cara, existe coisa que precisa acabar, arrancar da nossa vida o que o Pai não plantou. Existe coisa que a gente precisa entender, que a dedicação da oração, o apóstolo Pedro diz na sua epístola 1, versículo 2, ele diz: dedique-se à oração. É uma disciplina. Não é, pastor, você ora por nós. Aliás, só recebe visitação divina e sobrenatural quem ora, meu filho. Você precisa ter vida de oração. Elias não trouxe chuva sem orar. A palavra diz: estejam em alerta e sejam agradecidos. Colossenses, no capítulo de número 4, versículo 2, diga para o seu irmão: dedique-se em oração, esteja em alerta e tenha um coração agradecido. No verso 43, a palavra do Senhor diz que Ele manda o servo dele olhar para a banda do mar. Diga, olhar para a banda do mar. Esta foi a ordem que Elias deu ao seu servo, e ele orava fervorosamente, esperando ansiosamente pela espécie de uma indicação, ou um sinal, ou alguma coisa que pudesse responder. Por quê? Porque ele ouve um barulho, mas não tinha um sinal de nuvem. Às vezes a gente está assim, a gente ora, Deus não falou, mas espera aí, você perseverou? Tem coisa que Deus quer que você vá mais um estágio com Ele. Aguarda mais um tempo, arranca a ansiedade. Quem ora não anda ansioso na terra. Quem ora espera no Senhor, porque Ele responde a oração de quem busca Ele. Às vezes Deus está a palavra do Senhor está tentando nos dizer que por mais que algumas coisas da nossa vida não está dando certo, não significa que Ele não está conosco. A palavra diz que Elias então orava fervorosamente buscando, e por muitas vezes o sinal não via, não tinha chuva e não tinha nada, não tinha nuvem. E como que ele declarou? Por quê? Porque quem é um homem, uma mulher espiritual, que deseja que um povo ou uma nação seja restaurada, não tem boca para profetizar a bênção. É isso que eu estou dizendo. Quem é você na tua casa? Quem é você no teu trabalho? Se você está vendo sequidão lá, Deus levantou você para clamar chuva naquele lugar, para você falar: coma e bebe. Deus vai mudar os lugares quando você identificar que Ele te escolheu para isso. Há lugares que Deus vai te enviar para trazer chuva de bênção. Há famílias que Deus vai te pôr na mão para você discipular, para você ganhar, para você restaurar essa família. Se você não entender isso, você nunca vai andar no profético. Olha para mim, por mais que eles lançaram água, a palavra do Senhor diz que formou, depois da 7ª vez, Ele mandava o servo ir lá e olhar, e não havia nada. Diga para o seu irmão: é agora. O rapaz foi lá e nada tinha. Enviou o servo por 7 vezes. E o número, diga para o seu irmão, o 7 é o número do poder divino, da graça de Deus, da perfeição de Deus. E é esse ano que eu quero profetizar. A sequidão vai embora na sua vida sim. Eu profetizo que essa prova vai acabar. Ela tem um término. A chuva de Deus está chegando. Mas continua perseverando, clamando, porque Deus vai mudar essa situação na tua vida. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Você fala: querido, Deus vai te dar uma família. Ele fala: pastor, dificilmente eu sonhar com isso, porque eu sei, o seu sonho só termina atravessando a rua. Atravessou a rua, acabou o sonho. Não tem perspectiva, não tem visão, não tem propósito. Faltou dinheiro, abandona Deus. Tem um problema no casamento, não sabe resolver, parece criança. Tem um problema na área sentimental, com carência, não, escolhe um, não deu certo, escolhe o outro. Fica nessa, desculpa irmão, escolhendo pessoas, depois vai sofrer julgo desigual, e quem vai ter que cuidar é a igreja. Quando deveria estar numa vida de oração. Diga para o seu irmão: aquele que crê não se apressa. Então tire a sua ansiedade. Deus quer te levar para um nível novo, um nível de oração, aonde você possa depender dEle. Quantas vezes, olha para mim, quantas vezes ele foi? Diga 7. Sabe o que significa? Que eu quero falar para nós aqui. Cadê os propósitos de oração que você tinha da madrugada? Em vez de você buscar um problema, por que você não faz 7 dias de oração para Deus mudar a tua vida?
Por que você não começa hoje um propósito 3 da manhã, 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, não sei. Faça um propósito, porque Deus vai vir com coisas novas para a sua vida. Ou você ora, ou você vai perder tua família. Ou você ora, ou você vai perder teu casamento, vai perder seus amigos. Não tem como vencer a escassez sem clamar. Sabe a coisa mais interessante? Que ele olhava e não havia nada, mas ele sabia que Deus ia fazer. Essa é a parte humana que nós temos. Diga para o seu irmão, continuamos buscando, esperando sinais, indicações, oramos, mas não ouvimos resposta alguma. Cara, eu oro, não acontece, pastor. Estou jejuando faz 3 meses, não muda. Calma, continue e persevera. Por quê? Porque existe uma promessa para quem clama. A palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3, clame a mim, responder-te-ei. Deus só pode responder quem clama. Deus não vai responder às nossas orações se Ele não vê a gente de pé orando. Está na hora de eu e você entender que a oração não é para alguns, a oração é para todos. Se eu e você não orar, a nação não é restaurada. Se eu e você não orar, a sequidão não vai embora da nossa casa. Quer que a sequidão acabe? Seja a mulher e o homem de oração, perseverando pela tua família, e a chuva de Deus virá, meu filho. Há momentos que essas pessoas vão olhar para nós e vão falar, cadê o seu Deus, cara? Ora e não vê nada acontecer. É assim, há momentos. Romanos capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte: nunca nos falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito. Diga para o seu irmão, uma oração fervorosa é uma oração de fé. Quantas vezes você ora e a oração se perde ao sair da igreja? Você ora e não acredita na sua oração. Quer um texto eu te dou. A palavra do Senhor que Pedro estava preso, a igreja orava. A igreja orava, o anjo visita, pega teu cinto, pega tua capa, pega tua sandália e sai. E quando ele sai, ele bate na porta, a menina atende ele. A palavra do Senhor diz que a menina fala assim, Pedro está aqui. Eles não acreditaram. Pede para Deus livrar o profeta, pede para Deus livrar o líder. E quando Deus livra, não acredita. Alô? É assim. Por causa de um problema. Por causa de um período de aflição, por causa da sequidão espiritual. Deus quer quebrar essa frieza, minha filha. Deus quer arrancar essa escassez. Deus quer te dar fruto. Deus quer dar graça para você. Mas você precisa ter um espírito de fervor, de oração, servindo ao Senhor. A palavra ainda diz, Romanos 12:12. Diga para o seu irmão, alegre-se e tenha esperança. Diga para o seu irmão, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Tem que perseverar igual Elias. Não aconteceu, continua. Batei e dar-se-vos-á. Pedi, a porta se abrirá. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta abre. Temos que buscar o Senhor. Eu ouvia do meu líder, o Betão, ele falava assim, do céu só cai chuva quando Deus enviar, e unção tem que dobrar o joelho. O resto somos nós. Deus já abençoou as suas mãos para o trabalho. Deus já te deu uma família para você cuidar. Não seja negligente com o que Deus já te deu. Você pede coisas novas e não cuida do que já tem. A grande verdade, se a gente não tiver essa vida, esse espírito de oração, clamar, fazer um propósito para que o Senhor veja, olha para o seu irmão, enquanto eu e você não entrar em prostração, fala isso, enquanto eu e você não entrar em prostração, diga assim, enquanto nós não nos rendermos, a escassez vai ficar. Por quê? Porque se Deus te der antes, você vai se soberbecer. Então Ele precisa permitir um quebrantamento e uma humildade na sua vida. Sabe por quê? Porque olha para mim, a Bíblia diz no capítulo 17 que Elias profetiza a seca. Mas no capítulo 18 quem manda trazer a chuva é Deus. Sabe uma coisa? Você pode até profetizar algumas profecias, Deus cumprir, mas existe coisa que é só Ele que vai fazer na sua vida. Para você não saber, para você saber depender, que não é pela sua força, não é pelo seu intelecto, não é pelo seu achismo, é porque Ele está na sua vida e quer realizar. Alguém está ouvindo o que eu estou profetizando?
Deus quer realizar, chegou a hora, Ele quer. Assim como essa porta abriu, outras vão abrir. Levanta a tua mão, o nível de influência vai mudar. Acabe está assim, cadê Elias? Eu vi o fogo descer. Existe uma expectativa na tua vida, meu filho. Tem uma multidão te esperando, tem tua família te esperando. Então ora para a chuva vir. Eles já viram o sobrenatural na tua vida, mas está na hora deles comer do fruto. Está na hora deles ver que a gente não é crente de fachada. Está na hora de ele saber, com ele, com ela você não mexe, porque o que ele ora, Deus cumpre. As pessoas te respeitam como mulher de Deus. Mãe, você fala da sua filha, minha filha está perdida, mas alguma vez ela acordou de madrugada vendo você orar e citar o nome dela? Qual foi a vez, pai, que teu filho pegou você orando, chorando pela família, igual Jó fazia, como uma prática diária, diz a Bíblia, cotidiana? Isso é dedicação, isso é disciplina. O povo de Deus não tem mais disciplina de oração. Se você largar a palavra e a oração, a sua vida não vai mudar. Timóteo, Paulo escreve para ele dizendo, 1 Timóteo 4,5, que aquilo que é recebido com ações de graça, diga para o seu irmão, recebe primeiro com ações de graça o que ele vai te dar, fala isso. E com oração e com a palavra, isso que ele vai te dar vai ser separado para o nome dele ser glorificado. Se você não orar, não tem força mesmo. Quanto menos você orar, menos você vai querer orar. Leonardo Ravenhill diz que o homem que não ora cai em pecado, mas o homem que ora deixa de pecar, deixa viver a prática do pecado. Irmão, você lembra que Jesus nos ensinou sobre a tentação? A palavra do Senhor diz que Ele chama Pedro, Tiago e João para revelar o que estava acontecendo. E quando Ele fala o que estava acontecendo, Ele fala, ore 1 hora comigo, vela 1 hora. Fique em vigilância, para que não caias em tentar. E no Pai Nosso, qual a hora que ele fala? Na hora da oração. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Aquele que não ora cai em tentação. Sabe por que você tem caído em tentação? Porque você não é uma mulher de oração. Sabe de uma coisa, eu falando hoje, quando você vê que alguém quer brigar com você por causa de um talher que caiu em casa, não entra nisso. Porque o diabo prepara essas coisinhas pequenas dentro da sua casa para você perder a paciência, para você falar palavrão, para você sair da visão. Alô? Você está querendo que Deus te livre de coisas grandes, Ele está dizendo, lute pelas pequenas. Sabe por quê? Se eu não aprender a vencer a minha guerra, a minha carne, a minha tentação e os demônios que tentam me derrubar, como é que eu vou interceder pelos outros? Se você não se vence, querido, não vence a batalha na mente, não vence a carnalidade, as paixões do mundo, como é que você vai lutar por alguém? Elias era um homem de oração. Aleluia. Só homens de oração vence as tentações. Só mulher de oração vence tentações. Lembra que a Bíblia diz que os discípulos viam Jesus orar, e ele diz, mestre, nos ensina a orar como os discípulos de João Batista oram. Diga para o seu irmão, devia ser algo divino ver o mestre orar. Diga para o seu irmão, fala assim, está na hora de você ralar os teus joelhos, está muito bonitinho. Está na hora de calejar, irmão, de doer. Sabe quando você levanta e não consegue, parece velho. Ai. Sabe que oração que eu estou falando que Elias tinha? A oração que mistura, que você já sabe, você já alcançou essa oração, que misturava baba, rãs, não conseguia mais falar. Deus vai te dar esse nível de volta. Deus vai dar essa graça de volta. Por quê? Porque aquilo que não expressa por meio de palavra, Deus sabe interpretar a tua lágrima, a tua dor, a tua aflição. A chuva vem na escassez mesmo, meu filho. Levanta a mão. É na fraqueza que Ele vai trazer a chuva sobre a tua vida. Diga para o seu irmão, veja o que ninguém está vendo. O homem e a mulher espiritual têm discernimento do que Deus quer fazer. Diga para o seu irmão, persevera em oração. 1 Pedro 4,7 diz, ao fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam vigilantes, sóbrios, dediquem em oração. Agora Tiago falou, Pedro falou, Paulo falou, diga, era uma disciplina.
Você lembra que eu falei hoje, no início do culto, do que adiantava dar dinheiro na mão do paralítico? O levanta e anda daria dinheiro, trabalho e restauraria a vida dele. A gente fica alimentando o sofrimento das pessoas. O sofrimento é uma escola, mas ela precisa sair dela. Por isso que as músicas mais vendidas no nosso país é música que fala do sofrimento e da alma da pessoa. Mas a música que expressa somente que Deus é santo, essa não vende. Por quê? Porque as pessoas estão cheias de problema, cheias de preocupação, mas elas não entenderam que tudo que Deus quer é que elas tenham uma vida de oração. Aliás, olha para mim, se o diabo roubar a sua vida de oração, ele já arrancou tudo de você. Se ele tirar eu e você do quebrantamento, do lugar da presença de Deus, ele já tirou tudo de você. Eu estou aprendendo a pregar sem glória. Como assim, pastor? Eu explico. Tem dia que a gente não precisa sentir, mas ele está conosco pela fé. Se Abacuque não entendesse que no meio do caos, no meio do sofrimento, no meio da situação, ele diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vidia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você precisa aprender os estágios de sofrimento e de situações que você passa, para sair dela e aprender. Olha para mim, se Deus está permitindo, como José, te lançar num buraco, vendido pelos seus irmãos, pegue todas as lições dela, para que você aprenda a valorizar o que Deus vai fazer amanhã na tua vida. Passa pela casa de Potifar, pegue todas as lições. Passa pela cadeia injustamente, pegue todas as lições. Olha para mim, querido, o copeiro esquece dele 3 dias depois. Alguém dá uma profecia para vocês, muda a sua história, você acha que vai esquecer? Diga para o seu irmão: Deus não chamou você para ser auxiliar de copeiro, mas governador. Às vezes a gente quer uma coisa, Deus está preparando para algo maior. É o que eu estou dizendo, pega aí, meu filho. Os pensamentos de Deus é mais alto do que você imagina. O caminho dele é mais excelente do que você imagina. Deus vai te levar no nível, olha para mim, eu profetizo que a Bíblia vai se tornar um livro de cabeceira da cama de vocês. A partir de hoje, o eterno será prazeroso para vocês. A partir de hoje, a graça de Deus vai conduzir você a lugares mais altos. Por isso que um casamento passa pelo que for. Um casamento bom, irmão, ele tem que passar por falta de dinheiro, ele tem que passar por brigas, ele tem que passar por situações, porque aí dura. Esse casamento feito nas coxas de artista dura só 8 meses. Casamento bom tem que ser treinado, passar pelo vale. Casamento duradouro é aquele que fala: meu Deus, eu tenho que perdoar de novo. Você não casou na frente de um pau, de um gesso. Foi diante dele que você fez a aliança. Diga para o seu irmão: a nuvem é pequena, na 7ª vez aparece. Olha o que ele está dizendo: persevera mais um pouco, porque vai aparecer um sinal a partir de hoje na tua vida. Pega aí. E ela não precisa ser grande não. Sabe por que o tamanho da mão de um homem? Olha para mim, quem traz a chuva ainda é Deus, não é o homem. Sabe o que ele está dizendo, Elias? Eu sei que a água do holocausto foi queimada pelo fogo que desceu. E como eu disse, a água evaporou e subiu. Você pode até tentar com as suas razões, até pelos seus meios, achar que eu vou te dar vitória por isso. Mas não é por isso. Eu vou mostrar que você vai ter que perseverar na minha presença, para você aprender a depender e aprender que é só eu que posso mudar seu cativeiro. Diga para o seu irmão: a nuvem é pequena, mas é um sinal. Diga para o seu irmão: é a aproximação da tempestade que iniciava. Diga para o seu irmão: é melhor você correr. Em vez de você voltar para trás, Deus está dizendo: vai para frente, corre, porque vai vir sinais de coisas novas para a sua casa. Alabada kalamasheri menagaio. Tessalonicenses capítulo 5, 17. Orai continuamente até o sinal aparecer. Apareceu o sinal, Deus está dizendo: é agora que eu vou mudar a sua casa. Pega, é agora que as coisas vão acontecer na tua vida. Esse período ruim, ele está acabando. Por que, pastor? Acabe tinha que correr, por quê? Porque quando Deus dá um sinal para alguém que é justo,
Ele envia chuva até para o injusto saber que Ele é Deus. Vou falar de novo. Quando Deus dá a chuva, ou desculpa, o sinal para o justo, é porque Ele também quer enviar as bênçãos até para quem é injusto saber que Ele é Deus. Como assim? Foi Ele que disse, não fui eu, foi o mestre. Mateus 5,45. Para que vós torneis filhos do Pai que está nos céus, pois Ele que faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre o justo e os injustos. Diga para o seu irmão, não é só você que está sofrendo não, fala isso. Olha para mim, sabe por que as pessoas da sua família é abençoada por causa de você, tá, negão? É tão gostoso ter um homem ou uma mulher de aliança com Deus num lugar que tá difícil romper algo, mas quando ele entra o ambiente muda, cara. Tem lugares que Deus te leva para enviar juízo. Tem lugares que Deus te leva para confrontar. Mas tem lugares que Deus vai te levar você para trazer misericórdia, graça e perdão, meu irmão. Tem lugares que você vai uma vez e volta nunca mais. É Deus falando, é só uma vez mesmo, mas a palavra vai cumprir lá também. Eu ficava frustrado porque antigamente eu pregava menos, tinha menos tempo de Bíblia, eu não sabia ministrar tanto assim, não tinha mais tempo, tinha vergonha de ministrar, mas orava 8 horas, você imagina. 15 minutos dava de Benihim. Tirava o paletó, todo mundo era batizado no Espírito Santo, caía no chão. Eu ficava pensando assim, meu Deus. Traz esse tempo das evidências da manifestação de novo. Diga para o seu irmão, fala assim, Deus não pode fazer isso senão a gente ficar acostumado. Se a gente não aprender que foi 6 vezes que Elias mandou o servo dele lá, para na 7ª o sinal aparecer, a gente vai ficar sempre pensando que Deus vai agir por um caminho, Ele vai vir por outro. Não entendeu o que eu estou falando aí, meu irmão? Estou falando que essa escassez tem um fim para você. Ela vai chegar no Tacalamacha. Tem alguém que está no limite aqui, porque Deus vai mudar a história hoje. Eu estou liberando palavras aqui hoje na sua vida. Sabe por quê, querido? Deus tinha que falar para a nação que Ele dá testemunho dEle mesmo. Elias, eu dou testemunho de mim mesmo. Se o fogo cai no altar e se a chuva vem, é porque eu quero ser glorificado. E não é eu quem digo, é a Bíblia. Atos capítulo de número 14 e 17. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa. Olha aí, Deus não ficou em oculto. Ele quis testemunhar sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviou dos céus chuvas e estações da colheita, cada um em seu tempo, concedendo sustento e fartura, enchendo corações de alegria. Quando você passa por um período difícil, Deus muda a tua história, fica muito melhor. Sabe por quê? Você vai aprender a valorizar mais, porque você vai lembrar do que você passou. Olha para mim, alabacalamai. Você vai ter que valorizar agora o que Deus vai começar a fazer. E o dia que Ele mudar a sua história, querido, não se esqueça que não foi por benefício, somente porque Ele quis fazer, e não por mérito seu. O desejo de Deus é nos alegrar. O desejo de Deus é trazer alegria para a nação. Por isso que Acabe tinha que correr para avisar a cidade de Jezreel que a chuva vinha. Assim como Deus usou o profeta. Olha para mim, não ficará falso profeta nessa nação. Deus está levantando uma geração que vai falar com Deus. Deus vai falar pela boca deles. Os sinais vão começar a acontecer. Alguém está ouvindo? Eu libero graça na tua vida. Eu libero a presença do Senhor na tua história. Deus está com ti, Sarabacandarai. Tem os dias contados para mudar a sua história. Não mudou ainda? Ore mais, porque Ele tem o tempo certo para mudar a sua história. Digo, o tempo está na mão dEle, e é o mais precioso que precisamos identificar. É isso, irmãos. Digo, o tempo. A Bíblia diz que quando Ele traz a chuva para alegar o Corá, o agricultor precisa da chuva. Sem chuva a gente não come. Por que Deus traz a chuva? Por causa de uma cidade que está clamando. Tem alguém clamando aí? Deus vai trazer chuva no teu casamento, viu?
Se Deus não mudar a nossa história, querido, o que a gente está fazendo aqui dentro? Diga para o seu irmão: a mão do Senhor veio sobre Elias, ele cingiu os lombos. Elias enfiou a roupa para dentro, é isso? Para dar mais, diga para o seu irmão, facilidade na corrida. Permitiu que ele corresse livremente. 32 quilômetros. Quando Acabe sai em cima do cavalo, que a Bíblia diz que ele manda Obadias procurar alguma coisa, algum capim para os cavalos comer, a Bíblia diz que a mão do Todo-Poderoso era uma expressão, um símbolo do poder de Deus sobre Elias. Amém, gente? Sabe o que Deus está dizendo? Quem sustenta o físico, o espiritual da vida de um justo é Ele. Acabe estava em cima do cavalo, Kátia e Alexandre, mas Deus estava, a mão dele estava sobre Elias, que estava a pé. Às vezes você cobiça o que o irmão tem, você não tem ainda. Mas fique tranquilo, a mão do Senhor está com você. Você fala assim: eu queria tanto ter condição. Vai ter a partir de hoje. A mão do Senhor vai descer sobre a tua cabeça. O poder dele vai sustentar, vai renovar, vai fortalecer. E olha para mim, quando Acabe chegou na cidade, imagina a expressão de espanto. Elias já estava lá anunciando alegria. Seja um anunciador de boas novas. Quem anda com Deus chega adiante, se antecipa naquilo que Ele vai fazer. Chega de ficar atrasado, irmão, porque Deus não está atrasado, Ele está esperando você. Deus, Ele não se atrasa. Essa expressão chula, dizer Deus tem pressa de levantar. Pressa, olha para mim, só quem tem pressa é porque não é perfeito. Deus é perfeito em tudo que faz. Ele está esperando o homem se colocar para Ele trazer a chuva. Olha para mim, sabe por que a Bíblia diz que em Gênesis não havia chuva, mas um vapor subia da terra, os lençóis de água, subia dos lençóis de água para regar a terra? Porque a Bíblia diz que não havia homem para lavrar a terra. Deus não pode, Deus quer enviar chuva. Olha para mim, Deus não pode, Ele quer. Olha lá, cabaça. Olha para mim, Deus não pode, Ele quer enviar a chuva, mas precisa homens aqui trabalhar, buscar, rebanquear, subir da calamanto, buscar, adorar, glorificar, levantar a mão, clamar, até o sinal da chuva e a chuva descer. Levanta a tua mão, você vai correr, porque a mão do Senhor vai te fortalecer. Essa semana ela não vai terminar como ela começou. É diferente. A mão do Todo-Poderoso estava aqui e a subir Candarai. Ela vai tocar aí no seu lado de dentro, vai ajustar uma medida de graça. A palavra será diferente para você. Alguém pode abrir a boca para adorar? A partir de hoje a Bíblia vai ficar diferente para você. A partir de hoje a tua oração será respondida. A partir de hoje Deus vai dar sinais, indícios que Ele é contigo. Ele está mudando o luto em festa. Ele está tirando a tristeza, pondo veste de alegria. Olha o dia que a subina da Candarai alegria, em vez de vestes de angústia, em vez de cinza, óleo de alegria, melhor dizendo. É tão gostoso, sabe o que eu aprendo aqui? Ele ia chegar antes do carro. Diga para o seu irmão, imagina você ir a pé e chegar antes do cara que está de carro. Meu irmão, olha a loucura. Como que o cara está a pé, corre 32 quilômetros e não se cansa? É Deus, irmão. Você não pode se cansar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como da águia. Caminharão e não se cansarão. Correrão e não se fatigarão. A mão do Senhor está na sua vida hoje. Você é uma águia. Termino. Quando Deus muda a nossa história, a gente se alegra. Essa tristeza, ela tem um tempo e vai passar. 126 de Salmo, verso 3, olha o que diz a Bíblia. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos cheios de alegria. Quando Deus traz chuva sobre a nação, todo mundo se alegra. Quando Elias vai à frente, diga para o seu irmão, ele foi capaz de correr mais que os cavalos de Acabe.
Porque o poder de Deus encheu a vida do profeta e revigorou as forças física e espiritual. Pega isso aí. Você precisa chegar na sua casa hoje e profetizar alegria, porque Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Quantos livramentos Ele opera todo dia. Quantas coisas Ele já te deu. Chega a partir de hoje, seja um anunciador de boas novas. Deus está mudando a sua história hoje. Por que tem o tempo a nossa dor, pastor? Por que tem o tempo a escassez? Porque Deus não quer perder você. Ninguém aguenta ficar muito tempo sofrendo. Diz a Bíblia, não eu. Salmo 126:5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Primeiro é sofrimento, depois a alegria vem. Primeiro é dificuldade, mas a alegria vem. De calamanda, erebia, chabe, na casséria, mandará. Verso 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Diga para o seu irmão, está chorando? Não deixa de lançar a semente. A partir de hoje você vai encontrar pessoas passando a mesma coisa que você, e você vai ter uma palavra semente. Quem é o semeador aqui? Tem alguém aqui ouvindo o que eu estou pregando? Esse semeador pode continuar. A primeira terra é o caminho, aquele que não quer. Segunda terra é o espinho, sufoca, a paixão do mundo. Terceira pedra, a terceira semente é a rocha, não tem raiz, o sol queima, as tentações levam. Mas diga para o seu irmão, haverá um dia que tem uma terra boa, tá? Levanta a mão. Tem uma terra boa te esperando, e ela vai dar 30, 60 e 100 por 1. Levanta a mão, semeador. Aleluia. Pode estar sofrendo, mas continua pregando. Pode estar sofrendo, continua adorando. Pode estar chorando, semeia. Porque aqueles que semeiam com lágrima colherão com alegria os seus feixes. Quando Israel volta do cativeiro, esse foi o cântico de alegria. Quando você sair da tua dificuldade, faz um churrasco. Me chama eu. Cara, tem um espetinho ali na Jardim Brasil, R$1 tudo. Cafta, coração, tem tudo, R$1. Sem conto você faz uma festa. Cara, lota, fica a gente do lado de fora. E é bom o negócio. Por que eu estou falando isso? Irmão, Deus não mudou sua história ainda, do jeito que você queria, da forma que você está orando. Se alegra. Aprende toda a lição do sofrimento, porque a alegria está chegando. Olha para mim, come e bebe, a mesa vai voltar, a comunhão vai voltar, a graça vai voltar. Você vai ter condição de ajudar a obra, você vai ter condição de dar uma escola melhor para o seu filho, você vai ter condição de chamar as pessoas para ir na sua casa. Comer pão de queijo, presunto, mussarela, queijo de búfalo que é caro. Manteiga Amélia, a melhor. Tem a Vigor agora que é a mais cara, né? Eu tô doidinho de comer um pão de queijo com doce de leite. Meu Deus. É bom, não é? Quando Deus muda a nossa história, até, tá vendo como você entrou e está sorrindo? Eu quero terminar dizendo uma coisa. Hoje é o dia que Deus quer enviar a chuva sobre a tua casa. Se prepara, levanta a mão, cinja teus lombos. Sabe o que Ele está dizendo? A veste agora que você está, você carregou por 3 anos e meio, mas eu vou mudar a sua veste. Não vai ser mais de tristeza, vai ser óleo de alegria. Teu filho vai ser alcançado, a tua casa será alcançada. Alguém está ouvindo? Deus, eu só queria uma porta de emprego para poder te honrar e não consigo. Vai abrir. Só queria ter um cobertor de orelha no inverno. Vai abrir. Você lembra que eu falei que quem está com Jesus casa? Fica de pé, quero terminar nessa bênção, nessa alegria. Glória.